Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa quarta aula do nosso curso da primeira série. Muito obrigado por todos os feedbacks aí que eu tenho recebido de vocês, galera. Pessoal, como de costume, não esquece de dar seu like aí se você está curtindo o curso. Detalhes que a gente sabe que sempre tem um cronograma aí para você acompanhar, está na descrição do vídeo. Também uma lista de exercícios recomendada na descrição do vídeo e também uma lista de exercícios complementar, essa que eu deixo para vocês fazerem. A lista que eu passo, a primeira lista que eu passo, eu sempre faço um segundo vídeo comentando ela e resolvendo ela com vocês, beleza? Então vamos para o nosso primeiro vídeo, trabalhando com a parte de movimento uniforme, certo? Então vamos entender primeiramente o que é esse estudo do movimento uniforme. O movimento uniforme, ele consiste em um movimento em que você tem uma velocidade constante. E qual que é o nosso objetivo aqui da nossa aula? O nosso objetivo é realizar uma descrição desse movimento. Ou seja, é você conseguir matematicamente descrever o que você está vendo e matematicamente mostrar o que está acontecendo. Lembre-se de um detalhe: na nossa cinemática, nós não temos uma preocupação de justificar o por que razão um corpo está andando em movimento uniforme ou em movimento acelerado. A gente apenas está observando e descrevendo este movimento. Então, nosso objetivo será descrever o movimento como uma equação que descreve a posição como em relação ao tempo, certo? Uma equação que fale, daqui tanto tempo eu estarei em tal posição, beleza? Na nossa sequência, a gente vai ver que esse movimento ele vai ser descrito de acordo com com três grandezas. Você tem o tempo, a posição e a velocidade, certo? Eu irei usar a sigla T para representar ele. A posição, eu irei utilizar o S. Alguns materiais às vezes utiliza o x para representar a posição em metros, certo? E a sua velocidade será utilizada v para representar a velocidade, medida em metros por segundo. Essas grandezas, velocidade, posição, tempo e tudo mais, a gente já trabalhou com as unidades dela nas nossas aulas anteriores, falando de unidades de medida. Então eu não vou ficar me estendendo demais aqui, certo? Com um detalhe: a gente vai poder classificar o nosso movimento. Opa, camada errada aqui. Aí, beleza. Nós vamos poder classificar o seu movimento. Como a gente está pensando no movimento uniforme, você está pensando assim, pô, eu estou numa estrada e eu estou andando sempre com a mesma velocidade. Só que nessa estrada, você poderá estar andando para frente, andando progressivamente nessa estrada, ou você poderá estar andando para trás, o que a gente vai chamar de movimento retrógrado. E isso a gente diferencia pela velocidade. A velocidade é quem diz para onde eu estou andando. Então, se a minha velocidade for para frente, se a minha velocidade for para frente nesse movimento, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a minha velocidade apresenta um sinal positivo, certo? E se ela apresenta um sinal positivo e eu estou indo para frente, nós vamos dizer que esse movimento é o quê? É um movimento progressivo. Progressivo. Certo? Você está indo para frente. Velocidade positiva, movimento progressivo. E caso você apresente uma velocidade no sentido contrário à sua trajetória, você esteja andando aqui para trás, nós vamos considerar que a sua velocidade apresenta um valor negativo. A velocidade será negativa. E aí nós vamos dizer que você está voltando nessa sua trajetória. Como você está voltando na sua trajetória, isso quer dizer que você tem um movimento retrógrado. Lembrando que a sua trajetória, ela é nada mais nada menos que uma reta numérica demonstrando a sua posição. Então você teria, por exemplo, aqui no meio a posição 0, depois a posição 1, depois a posição 2 e para a direita as posições que são positivas. E claro, antes do 0 você teria a posição -1, a posição -2 e assim por diante. E aí você teria um movimento retrógrado caso você esteja andando para o lado do negativo, né? Então, o nosso movimento, ele depende de como nós nos movemos na reta numérica que descreve a nossa posição, certo? Então, essa primeira classificação, ela é bem simples, ela é bem fácil de você fazer, né?
Olhou para o teu movimento, viu se a velocidade é positiva, movimento progressivo, viu se a velocidade é negativa, movimento é retrógrado, certo? Então, fechando essa nossa primeira análise, que é a análise da classificação do movimento, a gente vai fazer a descrição dele de uma forma um pouco mais aprofundada, que vai ser o seguinte, o que a gente vai chamar de função horária dos espaços. O que é a função horária dos espaços? Ela é uma descrição matemática, que nos diz o quê? Bom, olha só, se ela é uma função aqui horária, isso quer dizer que ela é uma função matemática que está associada ao tempo. Tempo, certo? E se ela é uma função horária dos espaços, como assim espaço, professor? Espaço, eu estou querendo usar uma referência à posição sua no espaço. Em que posição você estará no espaço daqui a um certo tempo. Ou seja, eu estou descrevendo uma função matemática, uma equação, que ela descreve a sua posição com relação ao tempo, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Como sua posição está mudando, como o tempo está passando, você sempre vai ter uma análise de tempo no início e tempo no fim. Por exemplo, se eu for descrever uma viagem, eu posso falar assim, eu saí às 7 horas e eu cheguei às 9. Bom, meu tempo no início era 7, meu tempo no final é 9. Então, como que eu diferencio isso com siglas? A gente vai usar um subíndice zero para os iniciais. Por exemplo, o tempo é representado pela letra T, né? Então, o tempo inicial seria T0, certo? A aceleração, ela é representada pela sigla A0. A velocidade é representada pela sigla V. Então, a velocidade inicial é V0, certo? E a posição é indicada pela sigla S. A inicial será a S0, certo? Alguns professores usam o subíndice F para representar o final, mas de praxe a gente não utiliza subíndice nenhum. Por exemplo, o tempo no fim, você simplesmente representa T. Se você quiser chamar de TF, tempo final, para diferenciar, pode ser também, não tem problema, mas é melhor você usar apenas T, que é a linguagem que você vai encontrar na maioria dos livros, beleza? A aceleração, eu poderia dizer que é a aceleração final, mas eu vou apenas chamar de A, que é a minha aceleração final. Velocidade, V, e posição, S, beleza? E aqui tem um detalhe. Quando você está descrevendo um movimento uniforme, esse movimento uniforme ele tem uma característica. No movimento uniforme, não haverá mudança na sua velocidade. A velocidade é sempre a mesma. Então, o que acontece? Se no teu movimento uniforme a velocidade é sempre a mesma, não tem para que eu diferenciar a velocidade inicial da final, porque é sempre a mesma velocidade. Então, haverá um detalhe. Apesar de eu saber que existe um V inicial e um V final, como eu sei que os dois são o mesmo, não tem para que eu diferenciar um do outro. Então, eu não vou utilizar esse V0 nesse meu estudo aqui, pessoal. No movimento uniformemente variado, que a velocidade muda, aí sim eu farei o uso do V0, beleza? Outra coisa, quando você está descrevendo a função matemática que te dá a posição em função do tempo, geralmente, para tu tornar a função mais fácil, o que você faz? Você pensa que o tempo no início é o zero, certo? Aí tu fala assim, tá, mas professor, e o exemplo que você me deu? Por exemplo, o cara saiu de viagem às 7 horas e chegou às 9. O tempo inicial é 7 e o tempo final é 9. Tem um jeito de você resolver isso sem ter que trabalhar com os dois números, que é você pensar assim, vamos pensar que o meu momento zero é às 7 horas. E aí eu vou analisar a minha viagem à medida que o tempo passa. Beleza, minha viagem deu 2 horas. Não, beleza. Então eu fiz uma viagem de 2 horas, eu considerei o zero sendo às 7 horas, consequentemente às 9 horas vão ser 2 horas depois. Então, muitas vezes quando tu está descrevendo o teu movimento, você pensa assim, o momento de partida eu vou considerar sendo zero. E aí, claro, se lá para frente ele perguntar, que horas que ele chega? Tu pensa, bom, meu momento de partida eu considero zero. Deu um exercício lá que eu viajei durante 3 horas. Beleza, então vamos lá.
Meu momento inicial eu vou considerar 0, o meu momento final vai ser 3 horas. Fechou? Ok. Mas aí, o cara pergunta, que horas você chega? Não quer dizer que você chegou às 3 horas. Quer dizer que você demorou 3 horas para fazer a tua viagem. Aí tu vai lá no enunciado e procurar. Que horas que eu saí? Às 8? Ah, não. Então se eu demorei 3 horas, 8, 9, 10, 11 horas que eu cheguei. Então, isso ajuda a você resolver o teu problema. E o que ajuda você a resolver o teu problema? Você não tem que ficar se preocupando com o teu tempo inicial. Você fala que o teu tempo inicial é 0 e a tua função vai ficar muito mais simples de você trabalhar, beleza? E tem outro detalhe, que é o seguinte: quando eu falo para você que não haverá mudança no módulo da velocidade, isso quer dizer o quê? Bom, isso quer dizer que tem uma grandeza aqui que a gente vai descartar ela, que é a sua aceleração. Nós vamos entender no movimento uniformemente variado mais sobre a aceleração, a gente vai ter um estudo mais aprofundado sobre a aceleração, e nós vamos constatar que a aceleração é quem muda a velocidade. A aceleração faz com que a sua velocidade aumente ou que a sua velocidade diminua. Por exemplo, se você para na frente de um semáforo, quer dizer que você estava numa velocidade e você reduz essa velocidade a 0. Você muda a sua velocidade. E para você mudar a velocidade, você precisa de uma aceleração, certo? Então, como eu estou estudando um movimento que não muda a velocidade, essa aceleração eu também vou poder descartar. Essa aceleração aqui, eu não vou utilizar neste movimento. Ah, mas professor, então não usa aceleração. Não. Você não usa no movimento uniforme. No nosso próximo movimento, que vai ser o movimento uniformemente variado, aí você vai pensar que a velocidade muda, beleza? Então, isso quer dizer o seguinte, que quem são os parâmetros que descrevem o nosso movimento? Bom, você vai descrever a posição final do seu corpo utilizando velocidade, tempo e posição inicial, certo? Mas como que você descreve a posição final? Bom, a lógica não é muito difícil. Se eu perguntar para você assim, ó, como é que você consegue descrever em que posição você está ao fim de uma viagem? Você vai pensar assim, bom, primeiro eu tenho que saber da onde eu parti, de que lugar eu saí na minha viagem. Ah, eu saí de Francisco Beltrão. Beleza, você definiu o teu ponto de partida. Ok. Depois você tem que definir o quanto que você andou. Ah, eu andei 55 quilômetros. Ah, não, então beleza. Se você saiu de Beltrão e andou 55 quilômetros em tal rodovia, quer dizer que você vai ter chegado em Pato Branco. Ou seja, matematicamente você vai descrever como a sua posição no fim depende de dois fatores. Depende de qual era a sua posição inicial e de quanto você andou. Por isso que nós vamos ter aqui a seguinte lógica, que é a posição final depende da sua posição inicial somado ao seu deslocamento, o quanto você se deslocou, o quanto que você andou, certo? Agora entra um detalhe aqui, ó. Essa posição final, nós vimos que a sigla que representa ela é um S. Ok. A sua posição inicial, ela é descrita pela sigla S0, beleza? E como que você descreve o seu deslocamento? Bom, nós vimos na aula passada que a gente pode escrever assim, ó. Distância é igual ao produto da velocidade com o tempo. Distância igual a velocidade com o tempo. Então, se distância é igual a velocidade com o tempo, a distância efetivada é a velocidade com o tempo, eu posso descrever assim, S é igual a S0 mais, aí o deslocamento sendo VT. Ok? Fechando aqui o nosso assunto. Pessoal, o assunto aqui é curto. É uma fórmula que descreve a sua posição à medida que o tempo passa. Se a velocidade é positiva, seu movimento é progressivo. Se a velocidade é negativa, seu movimento é retrógrado. E é isso. Só que, galera, vocês vão ver que a quantidade de diferentes exercícios que nós conseguimos montar com essa lógica é gigantesca. Cara, você pode criar muita coisa diferente utilizando essa situação. Portanto, a gente vai encerrando por aqui a nossa parte teórica e se liga que no nosso próximo vídeo já vai ter os nossos exercícios propostos. Lembrando que agora às 3 horas sai esse vídeo e às 3h15 já está saindo a lista de exercícios, beleza? Então é isso. Se você gostou, deixe seu like e
não deixe de assistir a aula de exercícios, porque a aula teórica, somente a aula teórica, eu deixo separada dos exercícios, porque às vezes o aluno ele já sabe a teoria, ele quer ir direto para os exercícios. Às vezes aquele aluno não sabe a teoria, então ele não tem aquela base. Então primeiro ele assiste a aula teórica para depois assistir a de exercícios. E eu vou repetir uma coisinha. A aula de exercícios, ela é tão, talvez mais importante do que a aula teórica. Por quê? Porque a aula de exercícios, ela pega aquela teoria e demonstra a aplicação dela, certo? Então, vamos lá? Finalizando a nossa aula. Forte abraço a todos, espero que tenham gostado do vídeo. É nóis e tchau, tchau. Não deixe de dar seu like, beleza?